Olá! Em 2015, a cidade do Rio de Janeiro completa 450 anos e a Multirio preparou diversas ações para comemorar essa data tão significativa. Uma delas é a reexibição de episódios especiais da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. São programas que relembram momentos marcantes da história do Rio e do Brasil. Hoje vamos falar sobre a Proclamação da República em 1889. Da Ilha Fiscal, local do último baile da monarquia, ao Campo de Santana, cenário da Proclamação, nossa cidade, capital da República até 1960, reúne locais e eventos que moldaram o país. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! Madrugada de 15 de novembro de 1889. O cenário é o Rio de Janeiro, município da Corte, capital do Império. O Marechal Deodoro da Fonseca, veterano da Guerra do Paraguai, sai de casa e vai ao encontro de tropas da guarnição do Rio de Janeiro que se encaminhavam para o Campo de Santana. Os militares cercam o quartel-general. Deodoro confraterniza com Floriano Peixoto e depõe o Ministério do Visconde de Ouro Preto, que é o último da monarquia. A Proclamação da República é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre esse assunto estão em nosso estúdio o professor Lincoln de Abreu Pena, o Cícero Antônio Almeida e Américo Oscar de Guichard Freire. E a casa de Deodoro, que junto ao Campo de Santana e a Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, são dois marcos na virada do regime. Esta é a casa de Deodoro da Fonseca, o proclamador da República e o presidente do governo provisório. Aqui ocorreu o desfecho de fatos que provocaram a queda do Império, apelidado pelos republicanos de antigo regime. 6 dias antes daquele acontecimento que trouxe profundas mudanças para o país, a monarquia não podia imaginar que estaria realizando o seu último baile, o da Ilha Fiscal, no Rio, e o imperador Dom Pedro II sequer pensava que seria deposto e exilado para a Europa. O cenário foi um belo castelo na Baía de Guanabara, perto do centro da cidade. Era a Ilha dos Ratos. Passou a se chamar Ilha Fiscal em 1881, quando foi construído o posto de fiscalização alfandegária. Era para ser um prédio simples de tijolos comuns, mas o arquiteto Adolfo Del Vecchio decidiu fazê-lo com torres, igual a um castelo francês do século XIV. As pilastras, escadas, adornos e contornos são de pedra cantuária, trabalhada por escravos. O piso é em parquet, com vários tipos de madeira brasileira. Quem mandou construí-lo foi o imperador Dom Pedro II. Ele vinha sempre à ilha para vistoriar as obras e aproveitava para beber água de coco. O próprio imperador cortava a fruta com uma machadinha. Alguns coqueiros são daquela época. Mas o local ficou na história mesmo por causa do último baile da monarquia, em 9 de novembro de 1889. Foi uma festa que o Império Brasileiro ofereceu aos oficiais do encouraçado chileno Almirante Cochrane. Um festão, com direito à música especial do maestro Francisco Braga. 5.000 convidados bailaram em 2 salões, como este. Beberam à vontade. Além da iluminação elétrica, os navios que estavam fundeados na Baía de Guanabara lançaram seus holofotes para o castelo. E o imperador Dom Pedro II, quando chegou à ilha para o último baile da monarquia, se desequilibrou, quase foi ao chão, mas retomando a pose, disse: a monarquia escorregou, mas não caiu. Porém, 6 dias depois, estava decretada a República no Brasil. Atualmente funciona aqui a Diretoria de Hidrografia e Navegação. O castelo está sendo totalmente restaurado e guarda ainda quase todas as características originais, inclusive a cor. O comandante Gesteira, vice-diretor do Serviço de Documentação da Marinha, nos explica por que um simples posto de fiscalização teve uma construção tão requintada. O prédio, no seu projeto, sofreu modificação quando, na época, Dom Pedro II teria ficado deslumbrado com a ilha
quando disse que a ilha era um lindo estojo que merecia uma brilhante joia. E o povo terá acesso a essa brilhante joia que é este prédio, esta construção da Marinha? Com certeza, a partir de dezembro, a Ilha Fiscal terá aberta ao público 3 exposições permanentes. Uma com a contribuição da Marinha para a área social, a segunda, a contribuição da Marinha na área de ciência e tecnologia, e a terceira sobre o poder marítimo. Logo após a proclamação da República, tentaram retirar o brasão imperial da entrada do castelo. Mas o engenheiro Del Vecchio conseguiu sensibilizar os republicanos, pois esse brasão foi feito por um escravo cego. Que Brasil é esse escravocrata que acaba nesse baile? Como é que estava o Brasil antes da República, professor? Pois é, Vera. O Brasil vivia um processo de tentativa de modificação do seu sistema de representação política. Na verdade, a ideia que vai impulsionar o movimento republicano é a ideia federalista. Quer dizer, já havia, inclusive, alguns próceres do Império cogitado a possibilidade de fazer conviver o Império, quer dizer, o regime monárquico, com o regime ou o sistema federativo. Isso passou, inclusive, a ser até cultivado por alguns representantes daquela elite política que batia contra a tendência centralizadora do regime de gabinete. Pois é, mas a federação implica num sistema não monárquico? Quer dizer, a federação de uma república? Implica num sistema não monárquico, que é muito difícil você conceber a monarquia dentro de um sistema de representação que pressupõe, evidentemente, uma descentralização, uma partilha do poder. Não é? Isso vem de encontro ao sentido pleno do regime monárquico. Quer dizer, era mais poder às províncias, no caso? Havia já uma tentativa de algumas províncias que tinham se projetado no segunda metade do século XIX de hegemonizar politicamente o país. E essa dificuldade era esbarrada exatamente pelo regime monárquico. Né? O regime monárquico intentou, no finalzinho, no seu final, né, o Visconde de Ouro Preto, ele chega a fazer uma proposta nesse sentido. Perfeito. Né, ainda já em julho de 1889, o último gabinete monárquico faz uma proposta com o objetivo de tentar unir, né, federalismo e monarquia, mas sofreu críticas, muitas críticas dizia-se que seria uma forma de barrar a República, essa proposta, que a ideia de federalismo realmente vinha ganhando força naquele momento. Achava-se que a monarquia não teria a capacidade de se auto-reformar e o gabinete Ouro Preto buscou essa alternativa, mas não conseguiu. O povo não é especialmente ausente nesse processo? Quer dizer, muito mais do que ele foi, por exemplo, na independência? Eu creio que sim. A gente nem pode... Poderia até lembrar aquela famosa frase do Aristides Lobo, né, que, enfim, já foi muito colocada, que o povo assistiu bestializado à proclamação, como se fosse uma parada militar, né? Eu diria que é especialmente ausente. Mas, na verdade, para a gente imaginar a ausência do povo, né, digamos assim, nessas mudanças radicais, a gente tem que olhar a história do Brasil com uma longa duração, né? A independência, sim, a república, sim, outros mais. Sempre há as elites sempre se antecipam um pouco a essa convulsão total, né? Quer dizer, eu acho que há uma negociação de elites, esse processo é da independência, é da república, é posterior, né? E então há uma ausência assim, nessa participação, há uma ausência de articulação, que os militares entendiam que a população não estava articulada para tal. Vamos lá ver, em Santa Teresa, no centro do Rio, viveu Benjamin Constant, que é um conspirador da monarquia. A inscrição Ordem e Progresso na bandeira da República Brasileira foi inspirada no lema positivista o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. As ideias positivistas no Brasil foram divulgadas principalmente por Benjamin Constant, professor de matemática em escolas civis e militares.
Ele se destacou como líder de estudantes e jovens militares que sonhavam com uma nova sociedade. Abolicionista e republicano, Benjamin Constant foi um dos conspiradores da monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, Benjamin Constant participou do movimento que depôs o regime. Por sua atuação, ele entrou para a história como o fundador da República. Quando a República se impôs, Benjamin Constant morava nesta casa em Santa Teresa, que é típica do bairro. Aqui, ele passou os 2 últimos anos de sua vida. Quem a visita tem uma pequena amostra de como se vivia no Rio de Janeiro no final do século XIX. Em 1982, a Casa Benjamin Constant foi transformada em museu para reconstituir o ambiente familiar e o contexto sociocultural em que viveu o homem que convenceu Deodoro da Fonseca a proclamar a República no Brasil. O acervo do Museu Casa de Benjamin Constant é composto de móveis de época, móveis que pertenceram à família, objetos pessoais de Benjamin Constant, vestuários que pertenceram a ele e à sua família, esposa e filhas, e um grande acervo documental, que é a parte mais importante do nosso acervo. É um acervo documental que cobre desde os antecedentes da República até mais ou menos a década de 70, 80, formado por 3 núcleos. Um núcleo da documentação de Benjamin Constant mesmo, depois o do seu genro, o Marechal José Bevilacqua, e depois do seu neto, o general Peri Constant Bevilacqua. Então, é uma documentação importantíssima que já gerou vários estudos, várias teses de mestrado e doutorado, que está à disposição do público pesquisador. Benjamin Constant foi o 2º vice-presidente do governo provisório, o 1º ministro da Guerra Republicana e o 1º ministro da Educação da República. Olha só, uma coisa que eu queria perguntar, a gente vai entrar já no positivismo, mas é porque a gente ainda está no dia 15 lá atrás. O que a gente sempre tem a sensação estudando a República em banco escolar é que a gente não consegue muito pôr a mão no fato em si. E uma coisa que é muito impressionante é a falta de reação da monarquia. Quer dizer, que monarquia é essa? Quer dizer, que regime é esse? Que não faz dá a sensação, não fez nada. Ah, tudo bem, vai embora, boa noite, e vão. É isso? Dom Pedro II recebe a notificação e embarca com a família. Há pouco tempo eu estive lendo umas cartas do Conde D, que estão no Museu Imperial, no arquivo, e que ele trata, para a Condessa de Barral, a surpresa, porque eles imaginavam, enfim, que a República estava, quer dizer, era uma inevitável sob certos aspectos. Dizem até que o Pedro II, ele mesmo se dizia um republicano, chegou a dizer isso, enfim. Mas as cartas dele são interessantes porque ele mostra, enfim, de um ambiente familiar, ele vivia com a família imperial, a surpresa dela vir de onde veio. Ele cita das relações, do Deodoro principalmente também, pelas relações pessoais, as relações pessoais com o imperador, enfim, era monarquista, enfim, pode-se dizer que sim, E eu não sei se essa surpresa, esse tipo de surpresa, quer dizer, ter vindo de onde veio, ou se eles já esperavam, o fato é que não houve reação mesmo, Aí se diz que ao longo da ida para a Europa, que eles iam parar na Bahia, na província, iam esboçar uma reação, mas nada disso foi feito. O imperador pega a família, viaja. Agora não é exatamente a explicação, mas um fator que possivelmente contribuiu bastante para essa falta de reação é a hipótese de um 3º reinado conduzido pelo Conde D e pela Princesa Isabel, que positivamente não eram bem vistos, apesar da própria abolição, não eram bem vistos pela população, especialmente o Conde D. Porque era francês. Então, essa perspectiva do 3º reinado não foi muito favorável para a monarquia. E isso fez com que a base política de apoio do regime também se esfacelasse. Mas eu acho que, na verdade, eu acho que é um problema maior, me parece. Eu acho que o Império não tinha mais projeto para o país, me parece. Porque não foi só a falta de reação do governo, foi não tinha mais projeto. Eu acho que você podia não ter projeto, não tinha mais projeto e não havia mais vontade de governar, me parece. Mas a vontade deriva de alguma coisa. Você mostra alheio ao que ocorre, Ele estava doente? Já estava, tem diabetes, Ele já estava doente há algum tempo. Pode eu acho uma falta. Me parece, inclusive, que as propostas do Visconde de Ouro Preto tentam buscar bandeiras
né, capturar bandeiras da oposição. Para não perder os dedos. Mas eu acho que, na verdade, o Império, acho que a queda do Império realmente mostrou o quão pouco, vamos chamar assim, o quão debilitado de projeto, debilitado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma figura querida pelo povo, o imperador. Será que... A família real era. É verdade. Era querida, a própria construída essa imagem, né? É uma imagem que o Império constrói havia naturalmente. Simpatias, né? Houve uma festa na abolição da escravatura, festas enormes, a Redentora, inclusive que depois o José do Patrocínio cria a Guarda Negra em proteção E é verdade que Deodoro deu vivas ao imperador? Isso que consta. É possível, hein? É bem possível que sim. Porque o que eu acho que imediatamente o Deodoro... Quer dizer, como é que se processou, na verdade, o fatozinho mesmo? Ele sai de casa, ele morava ali perto, pertinho. Né? E aí vai lá, e aí diz assim, viva a República, não? Ou viva o imperador? Ele foi mais levado. Ele vai para derrubar, derrubar o segundo reinado. O segundo reinado. O terceiro reinado. Foi para derrubar o gabinete. O gabinete. Foi para derrubar os Viscondes de Ouro Preto. E ele tinha também... Antigo desafeto. Exatamente. Como também o Silveira Martins, que era um dos cotados para ocupar o gabinete, também era um desafeto do Deodoro. Quer dizer, eu acho que a convicção republicana do Deodoro não era tão grande, o que ele pode ter dito viva o imperador, sim. Eu acho que a convicção dele era, como já falei, ter um espaço político mais hegemônico do exército. Mas é muito possível que ele tenha estado viva o imperador, porque muitas pessoas disseram isso, o testemunho. E depois aquilo foi se processando ao longo do 15 de novembro, ele estava doente, extremamente doente. Né? Quer dizer, é impossível que o Deodoro possa ter montado o cavalo e com uma espada, um sabre de honra, ter proclamado a República, porque o estado de saúde dele não deixava, enfim, margens para isso. Mas rapidamente se consolidou no imaginário da República a ideia muito bonita, né, de um Deodoro com a espada proclamando a República e dizendo viva a República. Mas é possível que nada disso tenha ocorrido, que isso tenha sido, ao longo do 15 de novembro, negociado, falado, tramado, porque ele, de fato, pensava mesmo na derrubada do Ouro Preto. No próximo bloco, nós vamos conhecer o símbolo da República Brasileira. Se espera só um instantinho, a gente volta já. E eis que um dia o palácio de um barão do café se transforma na sede do governo republicano. Entrar por esses portões é mergulhar na história do Brasil. No Museu da República, que já foi residência de presidentes da nação, aconteceram fatos muito marcantes na economia, na política e na cultura do país. Nesse jardim frequentado por gente de todas as idades em busca de lazer e sossego, existe um belo prédio que era para ser apenas residência da família de Antônio Clemente Pinto, homem pobre que investiu na lavoura de café. Naqueles idos de 1867, o café dava tanto dinheiro que ele enriqueceu. Ganhou o título de Barão de Nova Friburgo e mandou construir este palácio. Responsável pela obra, o engenheiro e arquiteto alemão Gustav van Heldt caprichou. Importou material da Alemanha, França, Portugal e fez uma cópia de um palácio francês, o Versalhes. O barão morreu e o palácio passou por vários donos, até que se tornou residência oficial da Presidência da República. 18 presidentes passaram por aqui. Alguns moraram, outros apenas despachavam. O Palácio do Catete só deixou de ser a casa dos presidentes em 1960, quando seu último habitante, Juscelino Kubitschek, transferiu a capital federal para Brasília e o transformou em Museu da República. Na sala de despachos, o presidente Venceslau Braz assinou a declaração de guerra contra o Império Alemão em 1917. Aqui também o Brasil decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial, em 1942. Cada sala tem um estilo diferente. Todos os detalhes, do piso ao teto, causam admiração. Na fechadura das portas do primeiro andar, uma tartaruga assegura privacidade e enfeita. No segundo andar, o jacaré espanta possíveis bisbilhoteiros.
a capela é religiosa desde o chão, onde os tacos formam cruzes. O salão nobre é o mais luxuoso. Nele, antigamente, havia grandes bailes e recepções. Atualmente, realizam-se concertos. O Salão Pompiano registra as datas marcantes desde o descobrimento à proclamação da República. Um pouco de descontração para as autoridades. Com paredes em alto relevo, o Salão Mourisco, destinado ao fumo e ao jogo. No Salão Veneziano, a pianista Chiquinha Gonzaga tocava o corta-jaca, um ousado machixe. Foi um escândalo. Quem cantou com a compositora foi a primeira-dama Nair de Tefé, esposa do excelentíssimo senhor presidente Hermes da Fonseca. Nesta sala de jantar, foi lançada em 1943 a primeira série de cédulas do Cruzeiro. Aqui mesmo, o presidente Getúlio Vargas jantou pela última vez com seus ministros. No dia seguinte daquele agosto, o país amanhecia com um dos maiores traumas de sua história. O presidente da República estava morto no quarto dele. Vargas cometeu suicídio. Com uma bala no coração, saía da vida para entrar na história. Hoje nós temos como missão fazer com que o brasileiro procure se encontrar mais e se entender melhor o que é esse processo de ser brasileiro, o que é esse processo de ser cidadão. Então, a maioria dessas atividades que promovemos aqui tem esse intuito de fazer instigar a população, que muitas vezes é reivindicada pela sua não memória, né, para a sua pró-memória e para a sua ação efetiva nos dias de hoje. 20 mil brasileiros e estrangeiros visitam anualmente o museu, que conserva mobiliário, adornos, utensílios originais com mais de um século de existência e símbolos nacionais, como a primeira bandeira da República. Falar um pouquinho sobre a bandeira, esse símbolo positivista, que deu muita discussão essa bandeira. A gente tinha começado a falar um pouquinho, né? Mas que bandeira é essa? Como é que nós chegamos lá? Pois é, essa bandeira é curiosa que ela guarda ainda as cores, né, dos nossos colonizadores, né, portuguesa, dinastia e Bragança, ainda foi mantida apesar da proclamação da República. O princípio da ordem, do progresso e do amor positivista, que acabou instalado na bandeira, não foi objeto de muita discussão, porque o pragmatismo dos setores que queriam transformar essa mudança em algo que beneficiasse os seus interesses, deixou de lado o problema simbólico e passou a construir um tipo de sistema que operasse exatamente os seus interesses imediatos. No fundo existe isso. Ao longo de um tempo a República foi se constituindo assim, quem chegava, quem tinha mais, quais os grupos que poderiam ter hegemonia, quais que tinham que esperar um pouco, esses acordos, né? E que, na verdade, a pergunta é muito boa nesse sentido, né? A gente tem que deixar claro que existem acordos, vários acordos, que tornam possível governar o país com aquela mudança, né, de regime. Agora, o curioso é que... Rapidinho. É que a monarquia, mesmo passado mais de 109 anos, né, da sua queda, ainda conta com adeptos, ao passo que ninguém se proclama republicano hoje. Tá vendo? Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Cidade e Educação, que hoje abordou o tema A Proclamação da República. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, os professores Lincoln de Abreu Pena, o Cícero Antônio Almeida e Américo Oscar de Guichard Freire. Uma boa semana a todos, até lá. Puxa. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do rio, que é de gostar. Rio tanta cor, rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando. Amando o rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil,
Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem